Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Wesley e neste vídeo eu vou falar com vocês sobre dois assuntos muito importantes, Git e GitHub, certo? Então vamos entender qual é a importância de se trabalhar com essas duas ferramentas no nosso dia a dia como desenvolvedor. E para começar, é importante ter em mente que Git e GitHub são duas coisas totalmente diferentes. O Git nada mais é do que uma ferramenta de controle de versões do seu projeto. Então você cria uma espécie de uma linha do tempo onde você consegue controlar as versões do seu projeto. E o GitHub é uma ferramenta onde eu posso publicar esses projetos que foram versionados. Então, lá dentro do GitHub é como se fosse um local onde eu armazeno todos os meus projetos e ele acaba tendo um papel de portfólio, né? Então, onde as outras pessoas podem observar os projetos que você contribui na comunidade. Legal? E, além disso, é interessante você colocar os seus projetos no GitHub, que aí, se você estiver trabalhando em um time de desenvolvimento, vocês podem compartilhar o mesmo projeto. Então, mais de uma pessoa pode fazer edições em um mesmo projeto. Então eu faço uma edição na minha máquina, subo esse projeto para o GitHub e a outra pessoa do meu time consegue baixar essa versão atualizada e continuar fazendo outras modificações, beleza? Então vamos ver agora na prática como tudo isso funciona. Vamos para a tela do meu computador. Então o primeiro passo, pessoal, é fazer o download do Git e em seguida fazer a instalação no seu sistema operacional. Então aqui no site oficial git-scm.com/downloads você consegue encontrar a versão específica para o seu sistema operacional, ok? Então ele tem aqui para Mac, Windows e Linux. Beleza? É só clicar aqui nessa opção, fazer o download e a instalação é super simples. Para esse tutorial eu vou assumir que você já tem o Git instalado em sua máquina. Então se você ainda não tem o Git instalado, dê um pause nesse vídeo, faça a instalação e depois retome a partir desse ponto, beleza? Então, para a gente começar, pessoal, eu já criei uma pasta na área de trabalho chamada Project e agora eu vou abrir ela dentro do VS Code, que é o editor de código que a gente vai utilizar. Legal? Então, aqui no VS Code é só clicar em menu File, Open Folder e aí na área de trabalho, só clicar na pasta Project, selecionar pasta. E aí ele faz a abertura dentro do VS Code. Aqui então eu vou inicializar o terminal que vem embutido dentro do VS Code através do comando Ctrl aspas, e aí ele já abre, no meu caso aqui por padrão, o Git Bash, que já foi instalado junto com o Git, ok? Legal, feito isso, a gente vai conhecer o primeiro comando do Git, que é git init, certo? Esse comando é responsável por inicializar um repositório vazio do Git. E qual que é a ideia desse comando? É como se ele inicializasse a linha do tempo do nosso projeto. Então a gente tem uma linha do tempo onde ficarão marcadas os pontos de alteração do nosso projeto e essa linha do tempo é inicializada através do Git, ok? Legal, no momento que eu digitei o git init, ele criou uma pasta oculta chamada .git. Vamos abrir a pasta project aqui. E a gente consegue enxergar ela. Eu coloquei para visualizar os arquivos ocultos através do menu exibir itens ocultos. E aí ele mostra para mim aqui essa pasta .git. É ela que é gerada no momento que eu digito o comando git init, beleza? Então vamos lá. Aqui então a gente vai começar com o versionamento de alguns arquivos para a gente testar aí como o Git funciona. Então eu vou utilizar o comando do Linux, né? Que é o touch, para poder criar um arquivo vazio. Então, eu vou criar um arquivo aqui chamado index.html, touch index.html. Pressionar Enter, ele vai criar um arquivo com essa extensão aqui dentro da pasta, só que é um arquivo vazio, ok? E aqui eu vou criar a estrutura básica do HTML, através do exclamação, e pressionar Enter, ele já gera a estrutura básica de um arquivo HTML. E aqui eu vou colocar um parágrafo dentro desse arquivo, certo? E esse parágrafo será, seja bem-vindo. Apenas essa mensagem, ok? Está salvo aqui esse arquivo e vamos trabalhar com ele então dentro do Git agora com essa questão do versionamento. Sempre que eu quiser criar um ponto de alteração nessa linha do tempo do meu projeto, eu vou utilizar os seguintes comandos, tá? Então, git add e o nome do arquivo, index.html. Nesse momento, ele colocou esse arquivo index.html numa fila para commit. O que seria isso? O comando commit, que é o que a gente vai digitar agora, ele é responsável por
criar esse ponto de alteração dentro da linha do tempo do projeto, legal? Então, quando eu coloquei git add, ele colocou esse arquivo index.html nessa fila para ser comitado, ok? Então, se eu der um comando aqui, git status, ele vai mostrar para mim o seguinte, olha só, o arquivo index.html está verdinho, quer dizer o quê? Que ele está numa fila para ser comitado, tá vendo? Então, ocorreu alguma alteração nesse arquivo e ele está sendo controlado pelo Git. Então, se eu fizer agora o comando git commit espaço "-m" e colocar uma mensagem, primeiro commit, aqui poderia ser qualquer mensagem, tá bom? E der um Enter, ele já traqueou o meu arquivo, ele já colocou, fechou num pacote, né, chamado primeiro commit e já criou um ponto de alteração dentro dessa linha do tempo. Então, se eu colocar um git status novamente, ele não vai encontrar mais nenhuma alteração a ser feita, porque a última alteração já foi feita com o git commit, ok? Pode ver que ele deu o resultado aqui que não tem nada para comitar. Então, se eu digitar aqui git log, eu vou conseguir ver esse ponto de alteração que eu acabei de fazer com o git commit. Vamos ver? Então, eu dei um git log aqui e ele já me mostra, olha só, o commit, ele tem um código aqui que representa esse commit. Ele fala em que branch está, que é na master, e a gente já vai falar sobre isso. Quem foi o autor que fez essa operação e a data. E o nome do commit, que foi primeiro commit. Beleza. Então, o que é essa branch que eu acabei de falar? A branch é uma ramificação do meu projeto. A branch principal, a ramificação principal é a master. Então, quando eu criei lá o git init, ele já criou automaticamente a primeira ramificação do projeto chamada de master. E aí eu posso criar outras linhas do tempo para o meu projeto, que ficariam paralelas a essa branch master. E aí eu posso dar o nome que eu quiser. Qual que é a ideia? Eu consigo controlar versões do meu projeto, uma sendo a principal, que é a master, e uma outra paralela. E essa paralela eu posso fazer alguma alteração e depois, lá em algum momento, posso juntar as duas novamente. Então, eu posso ter versões diferentes do meu projeto, uma em cada ramificação. Então, vamos ver como criar essas branches agora. E esse procedimento é muito simples, basta digitar o comando git branch e colocar o nome da branch. Por exemplo, teste, e pressionar Enter. Nesse momento, ele criou a branch chamada teste, mas eu permaneço dentro da branch master. Então, para eu poder entrar na branch teste, eu tenho que colocar o comando git checkout teste. E aí, ele altera a ramificação do projeto para teste. Agora, pode perceber que aqui ele já mostra o nome teste, né? Vamos ver um pouco mais próximo aí com o zoom. Eu já estou dentro da branch teste. E nessa ramificação eu posso fazer uma alteração no arquivo index.html e trabalhar com duas versões do arquivo em cada branch, certo? Então eu vou pegar aqui o index.html, observando que eu já estou em teste, e vou mudar o texto que está escrito aqui, seja bem-vindo, para teste, certo? Salvei. Agora, com a alteração feita aqui no arquivo, basta eu colocar um git status e eu já consigo perceber que o arquivo index foi modificado dentro da branch teste, certo? Então, basta eu repetir aquele processo, né? Git add index.html. E aí, ele já adiciona o arquivo index à fila de commit. Então, se eu colocar agora git commit -m e colocar uma outra mensagem, lembrando que esta mensagem tem que estar dentro de aspas, aí ele vai fazer mais uma alteração na linha do tempo, só que na linha do tempo paralela à linha principal master, né? No caso, a teste. Então, vou colocar aqui segundo commit, uma mensagem qualquer, e Enter. Feito isso, eu já tenho o arquivo alterado. Então, se eu mudar aqui de branch, se eu colocar aqui git checkout master, perceba, eu ainda estou na teste, ele está aparecendo o texto teste aqui. Quando eu mudar para master, ele já muda, olha só, aqui também o texto para seja bem-vindo, que é aquela versão anterior. Então agora eu tenho duas versões do meu projeto, do meu arquivo.
uma que está com o parágrafo seja bem-vindo na branch master e o outro que está com o parágrafo teste na branch teste. Olha só, ele já vai alterando. E aí eu vou controlando. Se em algum momento eu decidir juntar as duas branches numa única linha do tempo, basta eu utilizar o comando git merge. Dessa forma, eu mudo primeiro para branch master, né? Então git checkout master, certo? Então eu já mudei para master e agora eu coloco o comando git merge teste. E aí o que ele vai fazer? Vai unir a branch master com a teste. E aí a alteração que estava na teste passa a fazer parte da master, certo? Vamos ver isso funcionando. Certo, então a gente já consegue ver que ele já finalizou, ele fez uma alteração no arquivo. Vamos ver isso na prática. Se eu olhar aqui, como eu já estou na master, se eu olhar o index aqui, ele já está constando para mim a versão teste. E aquela que estava com o texto seja bem-vindo se perdeu. É possível alterar? Sim, basta eu voltar num ponto específico da versão do meu sistema, onde eu ainda tinha aquele texto seja bem-vindo. E aí eu consigo recuperar aquilo, tá bom? E como eu faço isso? Primeiro eu vou limpar o terminal, usando o comando clear, para dar uma limpada, fica mais fácil a nossa visualização. E aqui eu vou dar um git log, que ele vai mostrar o histórico de commits que eu tenho. Inclusive, agora você vê aqui master, teste, indicando que houve um merge aqui, né? Que a teste e a master foram unidas. Legal, então eu tenho aqui o segundo commit, que foi esse que eu fiz o merge, e tenho o primeiro também. No primeiro commit, eu tinha aquela mensagem, seja bem-vindo lá no parágrafo. E ele gera um log, né, um valor. Então, basta eu copiar esse valor aqui, certo? Feita a cópia, só digitar o comando git checkout, cola esse valor, espaço, menos, menos, e aí eu coloco o nome do arquivo que eu quero voltar para aquela versão. No meu caso aqui a gente só tem um arquivo que é o index, então basta informar index.html e pressionar Enter. Simples assim. Ele já voltou o arquivo para a versão seja bem-vindo, né, para aquele parágrafo. Então eu já fiz uma alteração aí. Se eu der um git status novamente, eu vou perceber que o meu arquivo foi modificado, né? Então, houve uma alteração no meu arquivo. Então, basta eu fazer aquele processo novamente de enviar para o commit. Como que eu faço? Git commit, espaço "-m", e aí eu coloco uma outra mensagem, pode ser terceiro commit. E Enter, e aí ele já adicionou a fila do commit e está tudo certo. Se eu der um git status, ele já não mostra mais nada, ok? E aí, se eu der aqui um git log novamente, eu percebo todos os meus commits. O terceiro, o segundo, se eu der um enter aqui, ele mostra o primeiro também, ok? Então, o legal do Git é isso, ele realmente faz o controle de todas as versões do meu projeto. Beleza, mas como que eu faço então para enviar agora esse projeto pro GitHub? É isso que a gente vai fazer nesse momento. Então vamos agora para o GitHub, certo? Eu já estava com ele aberto aqui. Estou logado aqui na minha conta, que é este endereço aqui. Vou deixar também aí na descrição do vídeo para vocês. Mas basicamente é acessar o site github.com, criar uma conta lá, tá? É bem simples o processo de cadastro. Cria uma conta, faz o login e aí você vai entrar nesta tela. Aqui você tem a possibilidade de criar repositórios e a gente vai fazer isso nesse momento. E aí você clica nesse botão de mais, New Repository, ok? Vou dar um zoom para vocês observarem aqui. Legal, clicando em New Repository, ele direciona para esta tela, onde aparece aqui o seu usuário / o nome da pasta que você vai criar. No nosso exemplo, vamos criar um repositório chamado teste, ok? Você poderia criar com qualquer nome, vou escolher teste. Feito isso, ele tem a possibilidade de definir se é público ou privado, vou deixar o repositório como privado, legal? E clicar em criar repositório. Criou o repositório, ele abre esta tela para a gente com alguns comandos aqui para a gente trabalhar no Git, legal?
Git init a gente já fez, então a gente não precisa. Git add e o nome do arquivo a gente também já fez. Git commit, todos já estão feitos. O que a gente precisa fazer agora é a conexão do nosso repositório local com o nosso repositório remoto, que no caso aqui se chama teste, certo? E como que eu faço isso? Volto para o meu VS Code e eu vou até matar esse terminal e abrir ele novamente. E aqui no terminal eu vou digitar os seguintes comandos, tá? É sempre importante se certificar se você está na pasta correta do projeto. No nosso caso aqui é Project, ok? E aqui ele me dá esses comandos, estão vendo? Mas o que importa para a gente agora são esses dois aqui. O git remote, que é para eu me conectar a este endereço, que é o endereço do meu projeto, e depois o git push, que é para eu poder enviar o meu projeto. Então, eu vou copiar essa linha aqui, git remote, Ctrl C, e aqui eu vou colar ela. Então, exatamente igual, git remote add origin, e aí o endereço do meu repositório, e pressionar Enter. Se você está fazendo isso pela primeira vez, ele vai pedir para você digitar o seu usuário e senha, o seu e-mail e senha que você utilizou aí no momento do cadastro lá na conta do GitHub. No meu caso, como eu já fiz isso outras vezes, ele não me pede porque eu já estou conectado. Então, ele já fechou então a conexão do meu repositório local com o meu repositório remoto. Agora é só enviar os arquivos usando o comando git push. Legal? Então, vou copiar essa linha aqui e colo aqui. Pressiono Enter e aí ele faz o envio dos meus arquivos, no caso é só o arquivo index, para o meu servidor lá no GitHub. Simples assim. Já finalizou, vamos voltar lá para o GitHub e se você atualizar a página, e aqui eu já consigo ver o meu projeto já no GitHub. E aqui eu tenho a visão do terceiro commit, olha que legal. Então eu poderia aqui criar outros arquivos lá no meu VS Code, dar um git add, depois dar o git commit e o git push para ele poder enviar esses arquivos. Vamos fazer um último teste? Então a gente vai criar mais um arquivo aqui, vou chamar ele de teste.html, vou escrever só a palavra teste nele, salvei e vou colocar aqui git status. De cara ele já mostra que tem um arquivo que foi criado e ele não está sendo monitorado pelo Git. Então como é que a gente faz? Eu ensinei para vocês o comando git add, o nome do arquivo, teste.html. Mas tem uma outra opção que é simplesmente digitar git add ponto, que aí ele vai procurar dentro da pasta do projeto todos os arquivos que não estão sendo monitorados pelo Git. Porque imagina que se eu tiver um projeto com 30, 40, 50, 100 arquivos, é praticamente inviável eu ter que digitar nome por nome. Então se eu coloco git add ponto, ele já pega todos os arquivos. Então já git add ponto já colocou na fila de commit. E aí, só dá o git commit -m, e aí eu vou colocar quarto commit. Lembrando que essa mensagem poderia ser qualquer coisa. Feito isso, ele já commitou, agora é só dar um git push. E aí eu não preciso colocar origin master, só dar um git push, ele já faz o envio do arquivo para o servidor do GitHub. Legal? Finalizado aqui, a gente vai para o GitHub e atualiza a página. E aí a gente consegue ver que já temos os dois arquivos, o index e o teste, terceiro e quarto commit. Legal, galera? Bom, pessoal, ainda há muitas outras coisas sobre Git e GitHub que podemos aprender, mas essa aula foi apenas uma introdução sobre o conceito, sobre as duas ferramentas e ver que já dá para fazer bastante coisa com esses comandos que a gente aprendeu aqui, beleza? Então, espero que tenha gostado. Aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo com seus amigos e te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima!